Continuando ainda sobre o nosso assunto ansiedade, alguma das manifestações mais comuns quando a gente fala de transtorno de ansiedade em crianças e adolescentes, talvez seja a recusa a ir na escola. A criança não quer saber de escola, não quer saber de sair para estudar, nem nada disso. Quando a criança tem um medo de ir à escola, quando ela não quer ir à escola, provavelmente seja pela ansiedade por ficar longe dos pais, devido a um pânico da escola, de ter medo de socializar com os colegas, de ter medo de não ser boa o suficiente para os colegas e para os professores, devido às cobranças extremas, devido a não estar perto dos pais. Algumas crianças podem estar sofrendo bullying na escola, então assim, jamais ela vai querer voltar para aquele ambiente depois que ela sofreu alguma coisa lá. Então, quando a gente fala que a criança tem algum medo de ir, por exemplo, eu tenho medo de ir na escola porque eu tenho medo de nunca mais ver você, que seria a ansiedade por separação. Eu tenho medo que riam de mim. Ela tem uma ansiedade social, porque ela tem ansiedade do que a sociedade vai rir dela. A maioria das crianças, ela tem esse receio, ela não conta isso para os pais. Ela fala somente, não quero ir por isso. Mas, na verdade, esse medo é por algo que já aconteceu. Então, a gente precisa ficar de olho e se atentar aos sintomas. Será que tem algum sintoma que a criança ela manifesta quando ela não quer ou ela tem esse medo? Os estudos dizem que a criança não quer ir na escola e o principal motivo que elas dão é a dor de estômago. Quem nunca ouviu falar? Que seu filho falou, alguma criança. Dor de estômago ou na barriga. Essas queixas são frequentemente verdadeiras, porque esse mal-estar, tanto gástrico, náusea, dor de cabeça, eles aparecem em crianças ansiosas. Então, os estudos nos dizem que muitas crianças com queixas de dor de barriga, de dor de cabeça, de dor de estômago, que está com ânsia de vômito, principalmente a dor abdominal, ela tem algum transtorno de ansiedade. Seja esse transtorno que está meio escondido, porque ela não manifesta os reais sintomas, então ela usa os sintomas corporais, a sintomatologia. Então, quando uma criança fala para você, não quero ir na escola por dor de barriga, às vezes a gente também tem que pensar nisso, pode sim ser uma dor de barriga. Mas se você começa a perceber, essa dor de barriga, essa náusea, essa dor de cabeça é sempre no momento de ir na escola, a gente precisa ficar atento que ela pode sim ter outro problema. Outro problema é esse, que é o comportamento de ansiedade. Como esse diagnóstico é feito de transtorno de ansiedade? Através de consulta clínica e os pais terem esse olhar, ou os cuidadores, de que a criança tem algum problema. Todo dia uma criança que chega no horário de ir para a escola, vai para a escola meio-dia, vai dando 11h30, a criança está percebendo que está sendo arrumada para ir para a escola e ela manifesta esses sintomas. Opa, peraí, o que está acontecendo? Será que é algum problema na escola? Será que é o medo de ficar longe dos pais? Será que é o medo do que os colegas já riram alguma vez dela? Será que ela não tá sofrendo bullying? Então a gente precisa se atentar a isso e levar a um diagnóstico clínico. Não tem outra maneira de fazer o diagnóstico. São consultas psicológicas para que seja confirmado esse problema de ansiedade. Como se trata? O tratamento das crianças com ansiedade, né, é feito através de consultas com psicólogos, ou a terapia comportamental, onde a gente
induz a criança, por exemplo, vamos simular que ela vai na escola. E aí a gente vai ver, mostrando nessa simulação para ela que não há problema real, que é só uma ansiedade que ela está tendo. Então, se isso não resolve, da gente expor ela ao problema e junto com ela resolver, aí a gente passa para alguns fármacos que a gente já viu, os benzodiazepínicos e os IRS, que são os inibidores da serotonina. Esse tratamento é feito com os pais e os familiares envolvidos nos cuidados da criança. Então, precisa ser muito bem avaliado e os pais têm que ter esse olhar de falar: nossa, que criança frescurenta, nossa, essa criança não quer ir na escola, que preguiçosa. Será que essa criança não está tendo algum problema? Será que ela não está tendo crises de ansiedade, seja por separação, seja por medo dos coleguinhas rirem, seja por sofrer bullying na escola, ou até mesmo o professor está rindo de alguma coisa que seu filho está com dificuldade? Então é isso que a gente precisa prestar atenção, certo?